Sejam todos bem-vindos ao canal Medo Silencioso. Não deixem de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Além disso, comente de qual cidade você está falando. Desde já, o nosso muito obrigado. Sou Edivaldo dos Santos, de 46 anos, e hoje vou contar para vocês o que me aconteceu durante anos de profissão, trabalhando no ramo de conservação de corpos. Há 2 décadas, eu, Edivaldo dos Santos, asseguro a conservação de corpos e ganhei o apelido de Doutor Morte. Tive de trilhar um longo caminho até me livrar dos pesadelos com cadáveres. Quando comecei, era coveiro e tinha acesso ao IML. Parte do meu trabalho era recolher corpos após autópsias. E foi nessa temporada, em 1999, que eu vivi minha primeira experiência muito estranha. Era uma tarde cinza e melancólica, quando fui designado para acompanhar um enterro no cemitério Jardim da Saudade. O clima estava pesado, como se o próprio céu estivesse em luto. As nuvens pesadas lançavam uma sombra sobre o local, e o vento suave movia as folhas secas de um lado para o outro. A cerimônia estava em andamento, e as palavras de consolo misturavam-se ao som ocasional daquele dia tão triste e de um luto tão grande. Enquanto observava o enterro, notei um jovem de aproximadamente 15 anos que se aproximou de mim. Ele estava com uma expressão ansiosa e parecia incomodado. Aproximou-se e me disse: "A placa do túmulo caiu, ninguém vai colar?" O seu tom de voz era urgente, mas não havia ninguém próximo a ele que parecesse responsável por aquele problema. Embora não fosse minha função, algo no pedido dele me chamou a atenção. O cemitério estava em uma parte remota da cidade, e a placa caída parecia ser um detalhe pequeno em meio ao momento tão triste. No entanto, sua inquietação me fez querer ajudar. Corri até o pequeno depósito de ferramentas que ficava próximo ao escritório do cemitério. Encontrei uma cola resistente e voltei rapidamente ao local onde o jovem me havia indicado. A placa estava caída ao lado do túmulo e, ao examiná-la, percebi que o nome e as datas estavam gravados com precisão. A placa parecia importante e o trabalho de reposição não deveria ser complicado. Quando voltei ao local do enterro, procurei o jovem para lhe informar que estava pronto para resolver o problema. No entanto, para minha surpresa, ele não estava mais lá. Olhei ao redor e tentei encontrá-lo entre os parentes, mas ninguém parecia saber de quem eu estava falando. Acabei colando a placa de volta ao seu lugar com a ajuda da cola, certificando-me de que estava fixada corretamente. Após concluir o trabalho, decidi dar uma última olhada na lápide. Era uma placa simples, mas o que me chamou a atenção foi a foto na lápide. Um jovem de cerca de 15 anos com um olhar tranquilo e sereno. O nome na placa era Rafael Santos. O medo percorreu todo o meu corpo ao fazer a conexão. Era o mesmo nome do jovem que havia me abordado, o mesmo rosto que eu havia visto apenas momentos antes. Meu coração quase saiu pela boca e o medo tomou conta de mim na mesma hora. Foi então que decidi verificar mais a fundo. Fui até o escritório do cemitério e pedi ao meu amigo informações sobre Rafael Santos. O meu amigo confirmou o que eu temia. Rafael havia falecido em um acidente há exatamente 1 mês, e ele tinha 15 anos na época da sua morte. Minha mente estava girando. O jovem que eu havia visto, que parecia tão real, tão presente, era sem dúvida o mesmo da foto. Havia uma possibilidade aterrorizante que eu preferia não considerar. Talvez eu tivesse visto um fantasma ou uma manifestação inexplicável de alguém que havia partido. Eu quis acreditar que havia alguma explicação mais razoável. Talvez o jovem fosse um irmão gêmeo, um parente próximo, ou alguém que se parecia muito com Rafael. Mas a coincidência era assustadora demais para ser ignorada. Naquela noite, enquanto tentava encontrar um sentido para o que tinha acontecido, a imagem do jovem e a placa caída ficaram gravadas em minha mente. O cemitério, que antes era um lugar de silêncio e tranquilidade, agora parecia carregar um mistério incomum. A pergunta não era apenas sobre o jovem que eu havia visto,
mas sobre o que ele significava e se havia algo além daquela interação que ainda precisava ser revelado. A experiência deixou uma marca duradoura em mim, e eu me pergunto até hoje o que eu vi foi fruto do meu cansaço de horas de trabalho ou se realmente aconteceu esse fenômeno comigo. Deixo este relato para os amigos do canal. Se alguém souber me explicar o que realmente aconteceu comigo neste dia, deixe nos comentários, porque até hoje eu sinceramente não sei o que aconteceu. Logo após a missa de domingo, uma senhora me procurou. Sua voz aparentava não ter mais do que 30 anos. Eu não pude ver seu rosto, pois estava no confessionário. Lembro que naquele dia, uma tontura repentina tomou conta de mim e parecia que eu ia desmaiar. A mulher estava ofegante e seu falar era visivelmente carregado de tristeza e ressentimento. Sua história não era propriamente sobre ela, mas começou com um relato confuso e aterrorizante. Tentei interromper a sua fala, mas ela insistia. Em nome de Deus, ouça, padre. Ela estava triste e dava pequenas pausas em sua fala. Só depois de alguns minutos conseguiu retomar o controle e começou sua história. Disse que eu tinha que ir até o cemitério do Paquetá, afirmando que lá se encontrava uma criança que precisava de ajuda. Tentei entender os detalhes daquela fala estranha, mas ela não parava de repetir. Em nome de Deus, ouça, padre. Procurei não interromper mais a mulher. Então, ela continuou a falar, até que de repente, um silêncio pairou. Eu perguntei: Moça, ainda está aí? Mas ela não estava mais. Era muito estranho. Eu nunca havia passado por uma situação como aquela. Confesso que, mesmo sendo um padre, senti medo naquele momento. Como aquela mulher havia desaparecido daquela forma? Orei muito naquele domingo. A tarde caiu e eu estava sozinho na paróquia. Não podia deixar de pensar na fala da estranha mulher. Voltei a orar, mas algo me dizia que eu deveria ir até o local mencionado por ela. E foi o que fiz. Olhei pela janela. Já estava anoitecendo e uma garoa começava a cair. Era inverno. Então me preparei. Coloquei uma japona, peguei meu guarda-chuva e fui em direção ao cemitério, mesmo achando aquilo uma loucura. No caminho, tive a impressão de estar sendo observado. Olhei para trás, mas não vi ninguém. Era incrível. Depois de atravessar muitas encruzilhadas e passar por vários quarteirões, cheguei em frente ao cemitério. Era de arrepiar. Aquele enorme portão de ferro e aquele imenso muro branco eram de tirar o fôlego. A garoa atrapalhava minha visão. Minha japona estava bem molhada. Mesmo com o guarda-chuva, estava tudo ficando molhado. Fiquei por alguns minutos em frente ao cemitério. E foi aí que lembrei que não era dentro do cemitério que a mulher tinha visto a criança, mas atrás dele. Olhei para a lateral em direção ao fundo e tive medo. Estava muito escuro. Com certeza não seria prudente ir até lá, pois poderia ser assaltado ou violentado. Eu estava prestes a ir embora quando algo muito estranho aconteceu. Um choro. Um choro muito forte de criança vinha do fundo do cemitério. Era o choro mais horripilante que já havia ouvido em toda a minha vida. A história da estranha mulher parecia se confirmar. Fiquei apavorado. Não conseguia parar de pensar na estranha senhora do confessionário. Mas mesmo assim, tomei coragem e fui até o fundo do cemitério. A cada passo que eu dava, parecia que estava sendo seguido, como se estivesse sendo observado. Me apavorei ainda mais. Finalmente cheguei ao fundo do cemitério. O choro estava cada vez mais alto e forte. Conseguia ouvir o choro da criança, mas não conseguia ver a criança. Pensava: meu Deus, como isso pode estar acontecendo? O mal-estar tomou conta de mim. Uma tontura me acometeu e minhas vistas escureceram. Pensei que fosse desmaiar naquele momento. Me mantive firme e voltei para a rua da frente, mas ainda ouvi o choro da criança. Não havia criança alguma na rua de trás do cemitério. Não era delírio, era real. O mais impressionante era que, durante todo esse tempo, não vi uma alma sequer na rua. A rua estava vazia. Era apenas eu, a fria garoa e o medo. Pensei em ir embora, mas não podia fazê-lo. Tinha que descobrir o que estava acontecendo.
O que significava aquilo tudo? Respirei fundo e voltei novamente ao fundo do cemitério, sempre com a terrível impressão de estar sendo seguido. Dessa vez, pude ver um pequeno cesto de palha bem junto ao muro do cemitério. Era de lá que vinha o choro. Com certeza, era no cesto que estava a criança. Me aproximei. Estava com muito medo. Algo me dizia que viriam fortes emoções. E foi o que aconteceu. Ao ficar em frente ao cesto, tive uma das visões mais terríveis de toda a minha vida. Era, sim, uma criança, mas uma criança deformada. Seus olhos eram negros, seu corpo estava sem pelos e sua pele tinha uma cor cinzenta. O mais impressionante eram 2 dentes enormes, dando-lhe uma aparência que lembrava a de um javali. Era uma imagem aterrorizante. Mas mesmo diante de tanto horror, o semblante da criança não me tirou do eixo. Com o tempo, o medo deu lugar à compaixão. Por mais que a deformidade daquela criança fosse enorme, seu choro parecia pedir ajuda, clamava por socorro. Algo me dizia que a criança era um sinal, uma pista, sei lá. Fiquei sem ação, no meio da rua atrás do cemitério, em frente a um cesto com uma criança deformada dentro dele. O que eu poderia fazer naquele momento? Até hoje, não sei o que ocorreu comigo. Quem aqui acredita em praga rogada? A história que vou contar faz você questionar se há forças que vão além do entendimento humano. É um conto da minha família, particularmente de um tio conhecido como Tio Preto. Desde antes de seu nascimento, minha avó sempre acreditou que ele viria sob encomenda. Um presságio que não seria esquecido. Quando Tio Preto tinha apenas 7 anos, algo incomum aconteceu. Um andarilho com uma aparência tão macabra quanto sua presença apareceu na rua da casa de minha avó. Sua barba era uma massa de sujeira e pelos brancos, seus pés estavam em carne viva, e ele carregava um saco velho do qual ratos incessantes subiam, como se fossem suas criaturas de estimação. O homem parou diante do portão da casa e pediu um copo d'água. Tio Preto, com uma arrogância infantil, gritou: "Saia da porta da minha casa, seu velho nojento. Aqui não tem nada para você." Minha avó, horrorizada com a audácia do garoto e a visão perturbadora do andarilho, repreendeu-o imediatamente. O velho fixou seus olhos intensos em Tio Preto. "Guarde minhas palavras, menino", disse ele com um tom sinistro e profundo. "Você há de morrer com sede. Terá água, mas não poderá beber uma gota." Após essas palavras, o homem virou-se e seguiu seu caminho, desaparecendo na penumbra da noite. Os anos passaram e o incidente foi relegado ao esquecimento. No entanto, uma estranha sensação de maldição parecia pairar sobre Tio Preto. Com o tempo, ele desenvolveu uma aversão inexplicável à água. Sempre evitava beber mais do que o necessário, como se um instinto sombrio o advertisse de um destino inevitável. Então a tragédia se abateu sobre ele. Tio Preto foi diagnosticado com uma grave insuficiência renal. A doença avançou rapidamente e o que antes era uma simples aversão à água tornou-se uma tortura cruel. Cada gole que ele tentava beber parecia agitar um tormento interno, tornando-o cada vez mais debilitado. O medo se transformou em desespero. Finalmente, o destino cumpriu a promessa do andarilho. Em seus últimos dias, Tio Preto estava completamente desidratado, incapaz de beber uma única colher d'água sem sofrer intensas dores. O sofrimento foi indescritível e ele morreu exatamente como o andarilho havia predito, com sede, em um estado de agonia e desespero. Após a morte de Tio Preto, minha avó, tomada por um medo profundo, procurou uma velha mulher conhecida por seus conhecimentos sobrenaturais. A mulher ouviu a história com um olhar sombrio e revelou uma verdade horrível. O andarilho não era um simples vagabundo, mas uma entidade mística que servia como um agente de justiça cósmica. Ele era conhecido por manifestar as consequências inevitáveis das ações humanas e garantir que os erros fossem corrigidos de maneira aterradora. O andarilho não apenas advertiu, mas selou o destino de Tio Preto, fazendo-o sofrer de maneira indescritível para ensinar uma lição sobre a natureza da justiça
e do retorno dos atos humanos. Sua visita foi uma sentença e suas palavras um decreto inescapável. A sombra desse evento persiste em nossa família e a história de Tio Preto serve como um lembrete arrepiante do poder das palavras e das ações. A próxima vez que você agir com crueldade ou desdém, lembre-se da maldição do andarilho e do destino que aguarda aqueles que ignoram as consequências de seus atos. E você, está preparado para enfrentar a colheita de suas próprias ações? Às vezes, o que se planta pode retornar de formas que você nunca poderia imaginar. E o retorno pode ser mais sombrio do que se poderia prever. Escreva esse e-mail para compartilhar algo que realmente marcou minha vida. Por favor, não divulguem meu nome, pois desejo compartilhar anonimamente. Apenas quero que saibam que naquela época eu era um jovem de apenas 17 anos. Comecei a trabalhar em um posto de gasolina, sendo responsável por abastecer os veículos e também limpar os vidros para quem permitisse, buscando ganhar um dinheiro extra. Trabalhava principalmente durante as noites, pois estava cursando o ensino médio na modalidade de educação de jovens e adultos. Vale ressaltar que esse posto de gasolina ficava quase nos limites da cidade. Eu ia e voltava com um colega de trabalho, um senhor de 40 anos, que também trabalhava no mesmo turno. Ele costumava me dar carona e me deixava em uma avenida que ficava a algumas quadras da minha casa. Assim, eu seguia o restante do caminho a pé. Em uma madrugada, estávamos apenas eu e meu colega de trabalho, por volta das 3:30 da manhã, e não havia mais ninguém na região. De repente, um carro chegou e estacionou onde eu estava. Era um veículo com vidros escuros, quase impossíveis de enxergar o interior. O motorista abaixou o vidro, revelando ser uma senhora jovem. Ela pediu para eu encher o tanque e começou a me explicar que iria à loja de conveniência do posto para comprar alguns doces para seu filho, que estava no banco de trás. Pediu-me gentilmente que cuidasse dele enquanto ela fazia as compras. Eu concordei e ela sorriu, agradecendo antes de ir à loja. Até então, nada parecia fora do comum. Os vidros traseiros estavam fechados e muito escuros, mas eu conseguia perceber algum movimento lá dentro. Aparentemente, a criança estava impaciente. Terminei de abastecer o veículo e aguardei que a senhora saísse para receber o pagamento e também perguntar se podia limpar os vidros. Enquanto esperava, percebi movimentos no banco de trás do carro, mas não conseguia ver claramente devido à escuridão. Finalmente, a senhora retornou com 2 sacolas cheias de comida. Ela estava sorrindo de uma maneira que me parecia perturbadora, enquanto caminhava em minha direção. Eu apenas sorri de volta uma vez e me virei. No entanto, a situação ficou muito desconfortável quando ela me perguntou se seu filho ainda estava no carro. Eu respondi afirmativamente. Ela então pegou sua carteira, pagou pela gasolina e me deu uma gorjeta por ter cuidado de seu filho. Agradeci e ela entrou no veículo, ligou o motor, virou-se para trás, entregou as sacolas ao filho e disse carinhosamente: "Veja, querido, tudo o que comprei para você." Eu pensei que ela iria embora, mas antes de partir, ela virou-se para mim e disse: "Veja, este é meu filho Brian." Nesse momento, abaixou o vidro traseiro, revelando um cadáver quase esquelético. Aparentemente um adolescente, completamente vestido com uma touca na cabeça. Fiquei petrificado. Mal me lembro de como reagi. Senti muito medo. Não sei se meu colega, que estava na frente, percebeu minha reação, mas ele imediatamente veio até mim. Enquanto isso, a mulher subiu os vidros e simplesmente foi embora. Eu fiquei lá, chocado e incapaz de reagir. Meu colega tentou me fazer reagir sem sucesso. Finalmente, consegui falar e contei tudo a ele. Ele pegou o telefone sem dizer uma palavra, ligou para a polícia, relatou o ocorrido e forneceu a descrição do carro e para onde ele tinha ido. Depois disso, ele me levou para casa, pois fiquei muito abalado. Na noite seguinte, quando meu colega passou para me pegar, ele me disse que havia recebido uma ligação da promotoria, agradecendo por ter relatado aquele incidente. Aparentemente, aquela mulher estava sendo procurada por seus familiares que moravam em outro estado.
Disseram que ela havia enlouquecido após perder seu filho devido a uma doença e que de repente desapareceu sem deixar rastros. Nunca souberam onde ela havia sepultado seu filho. É incrível, mas coube a mim viver esse perturbador acontecimento para que finalmente seus familiares a encontrassem e descobrissem que ela nunca havia se desfeito do corpo do filho. Agradeço pela oportunidade de poder compartilhar minha experiência. Agora, com 28 anos, acredito que superei aquele incidente, mas, sem dúvida, é algo que ficará gravado em minha mente para sempre. Meu nome é Alice e vou contar um relato que aconteceu comigo no verão passado, quando resolvi sair mais cedo do trabalho para voltar para casa. Era uma tarde cinza e chuvosa e o céu parecia pesar sobre a cidade. Chovia muito e fazia um pouco de frio naquela noite. Cansada do trabalho, decidi voltar para casa mais cedo, ansiosa pelo calor do meu lar e, claro, pelo carinho do meu gato Bob. Bob era um gato preto e branco, com um olhar astuto e um jeito carinhoso que sempre me fazia esquecer as preocupações do dia a dia. Enquanto caminhava pelas ruas do meu bairro, o vento frio e a chuva tornavam o ambiente ainda mais deprimente e melancólico. Eu mal percebia o que estava ao meu redor, até que algo me fez parar. De repente, Bob surgiu do nada na rua à minha frente, atravessando o caminho com uma coragem incomum para um simples gato. Bob, o que você está fazendo aqui fora? Chamei, confusa. Mas o gato não esperou uma resposta. Ele se virou e começou a correr na direção oposta, miando como se tentasse me guiar. Apesar da inquietação crescente em meu peito e um medo que eu nunca havia sentido antes, algo na insistência de Bob me fez seguir o gato. A noite havia escurecido e o ambiente estava muito perigoso para alguém andar sozinha naquela hora. Eu tentava acompanhar Bob, que parecia ter um destino específico em mente. De repente, ele fez uma parada inesperada na frente de um edifício abandonado e sujo, seus olhos brilhando intensamente naquela noite. O lugar parecia realmente abandonado, com janelas quebradas e uma porta entreaberta, balançando com a força do vento. Bob entrou no edifício rapidamente. Meu coração acelerou. Havia algo estranho na situação, mas eu não podia deixar de seguir meu fiel amigo. Ao adentrar o edifício, o perigo aumentou. O lugar estava cheio de um cheiro de mofo e deterioração, e não parecia haver ninguém por ali. Bob me guiou por corredores escuros até que eu me deparei com uma cena que me fez congelar na hora. Lá, em um canto escuro, estava uma mulher visivelmente perturbada, escondida entre destroços e caixas empilhadas. Ela estava com os olhos arregalados e tremendo de medo, olhando para a entrada com uma expressão de terror insuportável. Me aproximei com cautela, sem saber exatamente o que estava acontecendo. A mulher falou que havia alguém a observando, alguém com intenções perigosas. Naquele instante, ouvi barulhos se arrastando e o som de algo do lado de fora do edifício. Meu coração disparou na mesma hora. Sabia que não tinha muito tempo. Com a mulher ainda apavorada ao meu lado, peguei o telefone e liguei para a polícia, tentando manter a calma enquanto Bob se posicionava entre nós e a entrada, com os pelos arrepiados e um olhar feroz. Os passos se aproximavam e eu senti um frio na barriga. O que se revelava na escuridão parecia estar esperando por algo. O som de uma porta sendo aberta com um rangido inquietante ecoou pelos corredores. A tensão era insuportável. Então, a sirene da polícia ecoou naquela noite. As luzes dos carros policiais iluminaram a entrada do edifício e uma equipe entrou rapidamente. O homem que estava à espreita foi encontrado escondido atrás de um carro abandonado, ainda esperando por uma oportunidade que nunca chegou. Ele foi detido sem resistência e a mulher foi levada para um lugar seguro. Ainda em choque, voltei para casa com Bob. O gato estava mais calmo agora, mas seu olhar penetrante ainda parecia manter um alerta. Ao entrar em casa, a chuva havia cessado e a cidade estava começando a se acalmar. Sentei-me com Bob ao meu lado, sentindo uma mistura de alívio e gratidão. Sabia que aquela noite seria lembrada como um daqueles momentos em que a ajuda pode vir de onde menos se espera, e que até mesmo um pequeno gato
pode se tornar um herói quando mais se precisa.